There is a blaze on the moon's mysterious ring, magical ring of stars. The druids live there once, the sad forgotten is the race that no one knows. Olá, estamos começando mais um programa, a Espiritualidade Urbana, aqui pela Biosegredo TV. Na semana passada nós reprisamos o programa da semana retrasada, porque nós estivemos no Rio, na sexta, sábado e domingo, fazendo o segundo congresso de Wikipaganismo no Rio de Janeiro. Quero agradecer a todos vocês do Rio de Janeiro que estiveram lá com a gente. Foi um final de semana maravilhoso, muitas pessoas, um evento lindo. Então, muito obrigado pela participação de todos vocês. E você que estava conectado aí conosco não viu um novo programa em função disso. Mas hoje estamos aqui ao vivo pela Biosegredo TV. E se você quiser participar do nosso programa, fazendo perguntas para os nossos convidados que estarão aqui, aí do ladinho da tela, onde a gente está aparecendo, né, do seu lado direito, tem onde você colocar o seu nome, onde colocar o seu e-mail e fazer a sua pergunta. Então, participe conosco. O nosso aparelho também já estava há umas 2 semanas em manutenção, onde a gente recebe as perguntas, mas ele já voltou. Então hoje você pode fazer sua pergunta, que todas elas nós estaremos respondendo aqui. E se não tiver nenhuma pergunta para fazer, manda um beijo pra gente, um abraço, fala que tá vendo, diz de onde que é, que nós vamos ficar muito felizes e muito contentes. Antes de eu chamar a minha primeira convidada, eu quero fazer um convite especial para você. Vai passar aí na sua telinha um vídeo maravilhoso que o Ale vai soltar lá na técnica. Fica de olho aí e no finalzinho eu vou te fazer o convite especial. Vamos lá? Olha só, em julho do próximo ano de 2011, nós estaremos fazendo uma linda viagem para a Inglaterra e Irlanda, que são considerados os berços da cultura celta. E nós vamos fazer o quê? Nós vamos viajar por todas aquelas regiões, visitando os lugares sagrados. Nós saímos aqui no dia 8 de julho e retornamos 10 dias depois, ou seja, nós teremos 10 dias de viagem por todos os lugares sagrados da Inglaterra e da Irlanda. Se você quer mais informações sobre essa viagem, liga lá para a Raio do Turismo ou entra no site deles. O telefone é 11 São Paulo 3383 1200. 11 São Paulo 3383 1200. Será uma viagem mágica, viu, gente? Nós vamos fazer inclusive rituais nos lugares sagrados, ou seja, nós vamos visitar Glastonbury, que é considerado a antiga Avalon, Stonehenge, Avebury, Newgrange, que é um lindo monumento pré-histórico ali, e você não pode perder essa oportunidade de viver essa magia celta, de conhecer esses lugares divinos. E eu vou estar fazendo todo acompanhamento, mostrando esses lugares e mostrando como é que eles foram feitos, falando da simbologia de cada um deles e também, né, traduzindo algumas coisas aí para você que não sabe falar inglês. Então, vai com a gente, eu tenho certeza que você vai se encantar e já programe aí na sua agenda em julho, mês de férias, mês de relaxar, 10 dias lá na Inglaterra e Irlanda. Eu conto com a sua presença e com a presença da sua família também, tá bom? Muito obrigado, espero vocês lá. Olha só,
Eu tô aqui hoje com uma querida amiga que vai falar pra gente um pouquinho sobre um tema que eu adoro, que são as ervas mágicas. Eu tô com a Aline Santos. Tudo bem, Aline? Tudo bem, Claudinei. É um prazer enorme ter você aqui com a gente, viu? Prazer é todo meu. É uma felicidade. Eu conheço a Aline já há algum tempo. Ela já participou da Conferência de Wicca aqui no ano passado, da Mystic Fair nesse ano, que são eventos que eu organizo. E óbvio que eu não podia deixá-la, não podia deixar de convidá-la para estar aqui conosco falando um pouquinho do trabalho dela, que envolve muitas coisas, mas entre todas essas coisas, né, uma das mais interessantes são as ervas mágicas. Fala pra gente, Aline, como é que você começou a trabalhar com as ervas? Olha, Claudinei, é meio assim conto de fada, vamos dizer, né? Uhum. Porque, na verdade, a minha avó, ela era benzedeira e uma bruxa de cozinha. Uhum. E também era uma excelente vidente. E ela queria ensinar para minha mãe, só que minha mãe sempre teve muito medo de magia, essas coisas, e não pulou, não quis aprender de maneira nenhuma, Uhum. tinha medo. Quando minha avó começava a trabalhar, ela se mandava, corria, ia pro quintal, para algum lugar, mas não ficava perto. Então, dedocraticamente, quando minha mãe casou, né, minha avó ficou de olho. E quando foi para mim nascer, minha avó falou assim, é essa, porque ela era vidente, né? Aí quando eu comecei a crescer, que eu comecei a ficar criancinha assim, maiorzinha, o que minha avó fazia? Minha avó me raptava durante as férias escolares. Ela me catava, né? Chegava lá, não queria nem saber, não dava bola para minha mãe, não. Ela me catava e me levava para casa dela. Então, nas férias escolares, eu era propriedade da minha avó. E era, para mim, a coisa mais divertida do mundo, né? Porque eu entrava num mundo mágico, realmente, porque o tanto que minha mãe tinha medo, eu adorava. Então, ela me carregava lá e começou a me ensinar, né? Como trabalhar, como reconhecer as ervas, né? Como desenvolver os rituais, né? E eu cresci assim, a minha infância foi essa, era o meu período preferido, eram as férias, porque era quando eu ia com minha avó e que minha avó me levava para esse mundo mágico dela, que não fazia parte da minha realidade durante o resto do ano, né? Porque a minha realidade era outra, e nesse tempo era meu tempo especial com ela. Era seu tempo mágico, Era né? meu tempo mágico mesmo. E olha só, nós sabemos que as ervas elas foram utilizadas por todas as culturas da humanidade, né? Nós pegamos as culturas antigas entre os celtas, nós pegamos aqui os índios nativos do Brasil, os povos de origem africana, ou seja, as ervas elas estiveram presentes na história da humanidade, sempre foram utilizadas tanto para magia quanto para cura, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a respeito da história que envolve as ervas. Então, assim, como é que esses povos antigos utilizavam? Como é que a gente pode readaptar um pouquinho disso hoje? Enfim, um pouco dentro da sua vivência, fala um pouco dessa história. Como é que o conhecimento das ervas chegou até nós hoje? Olha, na realidade, a utilização das ervas mágicas e das ervas medicinais, elas datam da pré-história, né? Com aquelas experiências que as pessoas tinham que procurar a comida, a alimentação, né? E também a cura. E então foi na base do acerto e erro, né? Muita gente deve ter morrido aí no meio do caminho, né? Mas entre esses acertos e esses erros, o que acontece é o seguinte, isso foi sendo passado de geração em geração, de mãe para filha, que eram as mulheres que exerciam esse tipo de trabalho, né? E ele foi passando. E todas as culturas antigas, como você falou, elas se utilizavam, porque elas acreditavam que os aromas, as ervas, eles eram tão perfeitos e tão intensos que eles só podiam ser de criação divina, só podiam ser fornecidos pelos deuses. Então, eles utilizavam essas ervas e esses aromas nos rituais. As primeiras anotações que tem a respeito disso, né, que veio com a linguagem suméria, que foram os primeiros que começaram através da escrita cuneiforme lá, as tabuletas, as tabuletas de argila, né, que eles começaram a falar a respeito disso. Então, as primeiras datam de aproximadamente uns 8.000 anos. Olha para você ver como isso é antigo e como isso foi perdido através dos tempos, né? Então, o que está havendo agora é, vamos dizer assim, um redescobrimento das ervas, né? Mas elas nunca foram abandonadas, porque quem não teve a vovó, a titia, que fazia o chazinho, né? Porque dizem que de médico e louco todo mundo tem um pouco, né? E de mago e bruxa também. Porque todo mundo pode falar que tem medo disso, medo daquilo, mas sempre acaba fazendo uma simpatia, uma coisa, um ritual, né, que muda de nome para não dar na cara, não entregar o ouro, né, mas continuam fazendo isso. E assim elas foram passando, elas foram utilizadas pelos gregos, pelos romanos, pelos egípcios, né, e
também pelos celtas, e elas chegaram até os dias de hoje. Então ela é uma história muito, mas muito rica mesmo, porque as ervas, elas não só fazem parte do nosso dia a dia, mas elas fazem parte da nossa vida. Porque até as pessoas que não usam o chazinho acabam se utilizando dela através dos medicamentos. Com certeza, é que nem eu falo, né? Não existe só as histórias das ervas. As ervas fazem parte da nossa história e nós fazemos parte da história das ervas. Né? E assim, nós utilizamos na Wicca, por exemplo, que é a minha praia, é a minha área, né? Nós utilizamos ervas para tudo. Sem erva não tem magia. Né? Não tem feitiçaria, não tem ritual. A gente usa a erva para jogar no caldeirão, para pedir uma coisa, para fazer um amuleto, talismã, tomar um banho, para você purificar um ambiente com aroma. Ou seja, as ervas, elas são importantes, muito importantes dentro do contexto mágico. Eu queria que você falasse exatamente sobre isso. Qual a importância das ervas na magia? Olha, o fato da erva ser importante, não só das ervas, mas das plantas serem importantes na magia, é porque a magia acredita que tudo tem uma aura, tudo tem uma energia, tudo tem uma vibração. E essa vibração das ervas, elas conseguem atingir não somente as pessoas, como os lugares, e até influenciar nos fatos. Ela se mescla com a nossa própria energia. Por isso que elas são potencializadoras, elas são catalisadoras, então elas atraem esses fluidos que vão nos auxiliar a atingir os nossos objetivos. Quer dizer, elas influenciam de tal maneira que elas aumentam, elas amplificam o resultado. Que de outra maneira, nós poderíamos fazer os rituais, tudo, mas o que aconteceria? Talvez não obtivesse o resultado que ela tem utilizando elas, porque elas agem como um catalisador, um amplificador dos efeitos daqueles nossos desejos. Por isso que ela é tão importante na magia. E o que determina a vibração de cada erva, Aline? Como é que a gente sabe que uma determinada erva pode ser utilizada para amor, outra erva para prosperidade, uma para cura? O que determina a vibração de cada erva? Obviamente a vibração é muito mais amplo do que isso que eu estou falando, né? Mas como é que a gente pode começar a descobrir isso? Olha, a minha avó falava assim que magia é 100% observação. Porque como você lida com as coisas da natureza, você tem que começar a observar a natureza e ver como a natureza age. Então, nas ervas, você vai, a partir do momento que você começa a observar, você vai perceber, por exemplo, que cada uma é única. Ela tem a vibração, porque a composição química dela é uma, o princípio ativo dela é outro. Cada uma tem a diferença. As suas cores, as suas formas, a sua densidade, o seu perfume, o aroma, o sabor é diferente. Então, como na magia tudo é observação, que eu já falei lá na pré-história, que começou na tentativa do acerto e erro, você vai começar a olhar assim, as características nela. Então, o que você vai perceber? A cor, a forma, né? A densidade dela, o perfume. Essas características é que vão te dizer como que você vai aprender a reconhecer ela e colocar aquilo em ressonância com o seu desejo, com a sua intenção mágica. Certo. Então essa vibração e essa energia, esse magnetismo da erva ou da planta é que vai ser catalisador e amplificador no processo mágico. Eu digo que isso é uma coisa até intuitiva, né? Você não precisa de grandes conhecimentos técnicos para chegar a conhecer essa erva é para isso, aquela erva é para aquilo, porque assim, pela cor, pelo aroma, você já tem uma noção né, para que aquela erva ela serve. Tem ervas que vão nos lembrar da nossa infância, quando nós sentimos um aroma, que nos leva automaticamente ao conceito de conforto, de carinho. Determinadas cores, nós gostamos mais de determinadas cores, nos sentimos melhor com determinadas cores, ou determinadas cores nos lembram determinadas energias ou determinados atributos da natureza. Então, assim, você acha, como eu acho, que as pessoas elas têm que abandonar um pouco as tabelas e utilizar mais a sua intuição e tornar essa relação com as ervas algo mais intuitivo e continuar, né, com aquela tentativa de erro e acerto para a gente ver o que serve cada uma delas? Não, eu acho assim, sabe, porque magia é que nem receita de bolo. Cada um tem a sua. Cada um tem a sua. E o que eu aprendi com a minha avó, que me ensinou, ela falou assim para mim quando eu era criança, e eu acredito nisso e vivo praticando isso ainda na minha vida, é o seguinte, que a erva ela pode ter até uma propriedade química, ela pode ter uma propriedade, um princípio ativo, mas ela vai reagir com a tua energia. Então, ela pode criar qualidades que
vão te adicionar, por exemplo, qualidades, propriedades que até ela não tenha, mas que elas vão reagir com você, com a tua química corporal e vão te dar aquele resultado que você quer. Porque você pode ver, por exemplo, assim, uma pessoa toma um chá para uma doença ou para qualquer coisa e para ela não resolve nada. Aí vem aquele negócio do médico e fala assim, não, mas esse princípio ativo não serve para essa doença, você está tomando isso aí à toa. Mas não, você criou um elo de ligação com a erva, você criou um elo de ligação com a planta e ela vai reagir no teu organismo, te dando aquilo que você precisa. Então ela pode não reagir com o outro, mas ela pode reagir com você, porque ela vai te dizer a tua alma. E lembrando também que as ervas são vivas, né? São seres vivos, assim como a nossa química reage diferente com a química das pessoas, dos seres, né, que nós consideramos que são os únicos vivos, a erva vai agir com a gente de maneira diferente de pessoa para pessoa. Vai. Né? E inclusive uma coisa interessante da gente prestar atenção é que assim, nem toda erva serve para todo mundo e nem toda erva que cura e que é atestadamente comprovado que ela cura aquele determinado mal, vai curar o mesmo mal em todas as pessoas, para você ver que é uma questão de vibração mesmo. É uma questão de vibração e é uma questão também da erva te adotar. Eu aprendi que a erva realmente ela nos adota. Porque o que acontece? Quando a gente usa uma erva, você cria ela, vamos dizer, você planta, você nutre ela. Ela vai fazer uma relação. Porque a erva, além dela ser um ser vivo, ela é um ser espiritual. Ela tem uma alma espiritual ali. E aquilo ali vai entrar em ressonância com a sua energia. Então, à medida que você cria um elo com ela, que você cuida, que você planta, ela vai te responder do mesmo jeito. Você pode ver que tem ervas que a gente planta e a gente cuida. Enquanto é só a gente que tá pondo a mão nela, ela tá vivinha. Aí chega um lá e fala assim, me dá um galinho. E aí, tira, acabou. Nossa, você olha assim, tem manjericão que eu falo, assassinou manjericão, acabou com o meu manjericão, porque ele morre. Manjericão é uma planta ciumenta, ele não suporta que outra pessoa ponha a mão nele. Você arrancou um galinho, acabou a planta. Tem gente que entra, e a gente vê isso muito com a arruda, do ambiente a arruda tá linda, maravilhosa. A pessoa entra, você olha pra ela, ela faz assim. Acaba com a arruda. É que nem a gente. A gente, a vibração delas é tão grande que elas sentem quando uma vibração, então elas morrem. É verdade. Então, o que uma erva faz para ela não faz para outro. Todos, né? Não faz para todos. Olha só, Aline, nós temos algumas pessoas que já estão conectadas aqui no nosso chat. Uma delas é a Melo, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, que esteve com a gente esse final de semana lá no Congresso de Wikipaganismo, que está falando que está grudadinha no programa e mandando um grande abraço pra gente. O outro é o Pedro Martins de Oliveira Neto, que está perguntando como posso harmonizar ambientes através das ervas, ou seja, quais as principais ervas para se fazer uma defumação para eliminar miasmas? Olha, as ervas, geralmente, eu falo assim, na sua cozinha você vai ter sempre alguma coisa que te ajude. Às vezes a pessoa pensa, não, eu preciso trazer uma erva lá de fora, alguma coisa que falam assim, que importada, uma coisa caríssima. Sangue de dragão, todo mundo, né? Os bruxos são loucos por sangue de dragão, não tem no Brasil. Paga uma fortuna para o sangue de dragão vir lá de longe. E assim, não é a erva que é mágica, né, gente? Né? A gente chama de ervas mágicas, mas a magia, na realidade, não está só na erva. Todas as ervas são mágicas. Então, seguramente, existe um substituto para o sangue de dragão que não precisa vir lá dos Estados Unidos, da Europa, né? Não, então, não todo mundo tem a sua cura em casa. Tem. Aliás, o que acontece? A natureza é tão sábia, a grande mãe é tão sábia, que ela coloca a erva de acordo com o povo que vive na terra. Então, se você mora no Brasil, você vai usar as ervas que você tem no Brasil, porque as ervas que você tem no Brasil são as ervas que vão criar elo com você. Que elas foram colocadas no país que você nasceu, elas cresceram junto com você. Você está lá. Do mesmo jeito que você é alimentado no seu país, com um sol maravilhoso desse, as plantas daqui estão em ressonância com a energia de quem vive aqui. A erva sangue de dragão, ela pode ser muito boa, mas ela é lá do país dela, para as necessidades daquelas pessoas que estão lá. Então, se a pessoa quer fazer uma limpeza, primeiro que vai depender da intenção, a ressonância da intenção, o magnetismo da pessoa reagir com a erva, e a pessoa pode usar as ervas que costumam ter por aqui, ó, arruda, guiné, manjericão, alecrim, babosa. Por exemplo, se a energia está muito carregada, você passar a seiva da babosa no chão, ela limpa toda, vamos dizer, o miasma que tiver acumulado no solo. Por exemplo, se você usar a lavanda,
né? Ou a alfazema, que é fácil de encontrar aqui, é fácil de encontrar, você pode colocar ela também no ambiente, olha, através de defumação, de incenso. Se a pessoa não pode, porque de repente a pessoa mora no apartamento, vai colocar lá, vai incomodar o vizinho do lado, ferve a erva, coloca dentro de um aspersor daqueles borrifador, né? De planta, né? Joga pelos cantos e vai colocando a sua intenção, não só na hora de colocar, mas na hora de fazer. Conversa com a erva, gente, conversa com a planta. E se você tem problema de sempre ter esses miasmas em casa, não basta só colocar, vamos dizer assim, a erva. É melhor colocar a planta viva em casa. Então, tem uns vasinhos de planta, fazer uma jardineira, colocar dentro de casa, conversar, criar a planta. E na hora que você precisar, você vai lá, pede licença, pega um galinho, faz. Pega um temperinho na cozinha, que você costuma sempre ter alecrim, essas coisas. Manjericão, manjericão. Também, né? Manjericão é uma erva bombril, serve pra tudo, né? É maravilhosa pra limpar, pra trazer boas energias. Manjericão e alecrim básico. É básico. Né? E todo mundo tem, é fácil de encontrar. Se não tiver na sua casa, com certeza na região tem. Vai no supermercado. Vai no supermercado tem, né? Sempre tem seco. E sempre tem um vizinho também que tem, né? Tem aquela vizinha, todo mundo tem aquela vizinha herveira do lado de casa que tem o seu jardim com ervas, com boldo, com o seu vasinho. É simples, né? É muito simples. Aline, fala pra gente, além do seu trabalho de ervas, você também desenvolve outros trabalhos, não é? Desenvolvo. Você trabalha com sagrado feminino, com uma série de coisas. Então fala pro pessoal lá em casa com que você efetivamente trabalha, além das ervas, né? E eu vou passar os contatos da Aline já, para você aí da sua região levar a Aline para dar um curso maravilhoso para você, sobre ervas, sobre o sagrado feminino. Além das ervas, qual é o seu outro trabalho que você também desenvolve? Olha, eu sou terapeuta holística, né? Então eu trabalho muito com tarô, com floral de Bach, né, dando atendimento nessa área de terapia. Fora isso, eu trabalho dando cursos, né, e palestras, né. Se alguém tiver um espaço aí, tiver interessado em me levar para dar um curso, montar um grupo, assim, é só entrar em contato comigo que eu vou, né. E eu trabalho assim, dando muito palestras e cursos a respeito de cabala, né, que é uma área que eu atuo também, né, inclusive eu dou palestras, né, a respeito disso e cursos a respeito disso, né? Então é mais nessa base, cristais, ervas, tarô, né, florais de Bach e cabala, fora as outras áreas, né, que essas são as que eu estou focando mais ultimamente. Olha só, nós temos várias pessoas que estão conectadas aqui conosco. O Felipe Fernandes Lino de Cunha, que está perguntando uma erva para afastar pessoas indesejadas, qual que você indicaria? Olha, em primeiro lugar, eu gostaria de falar para ele assim, pessoas indesejadas é porque a gente está em ressonância com a pessoa. Em primeiro lugar, você muda a sua atitude que você já vai começar a afastar as pessoas indesejadas. Mas para você afastar assim, as pessoas indesejadas, você pode usar arruda, você pode usar guiné, palha de alho, né? Você pode usar isso tanto na base de banhos como de defumações, né? Agora, se você não mudar a sua atitude, por exemplo, a tua ressonância, a tua mentalidade, você vai ser um paliativo. Porque, na verdade, a erva ela vai reagir, nos proteger à medida que nós protegemos o nosso mental. Então, nós temos que proteger o nosso mental para poder entrar em ressonância, viver mais naturalmente e mudar a nossa vida, né? O Rodrigo está perguntando aqui pra gente para que serve a flor do manjericão, não a folha do manjericão, a flor. Basicamente para as mesmas coisas que a erva. Mas, basicamente. A diferença entre você usar a folha e a flor é o seguinte. Na magia, a gente tem assim, por exemplo, que todas as flores, se bem que o manjericão é uma planta de Vênus, né? Todas as flores elas pertencem ao planeta Vênus, né? Então, se você quer usar a flor do manjericão para um feitiço, um sachê, um ritual, especificamente para amor, você usa a flor. Se você quer mais para amor também, mas mais para purificação e mudança do mental, você usa a planta inteira, usa o manjericão. Olha só, a Angel também está conectada conosco, falando que ela está simplesmente adorando o programa, que ela já trabalha com ervas há muito tempo e dando os parabéns aqui pra gente. Olha só, Aline, o pessoal que quiser te contatar, pode entrar no seu blog, não é? Pode entrar Vivendo a Magia Natural.blogspot.com.
Lá a Aline, ela escreve sobre os pensamentos dela, tem artigos que ela posta mensalmente ou semanalmente, né? Você sempre está atualizando o seu blog. Sempre estou atualizando. Ou então você pode entrar em contato também com a Aline pelo e-mail arcanjo.azul@hotmail.com, arcanjo.azul@hotmail.com, ou pelo telefone 11 São Paulo, ela está aqui em São Paulo com a gente, 9215-6825. 9215-6825. Entre em contato com a Aline aí de onde você estiver para levá-la para dar uma palestra, um curso, um workshop, uma vivência para o seu espaço, seja em São Paulo ou em outra localidade. Tenho certeza que ela vai ficar muito feliz, muito contente, né? E vai estar explicando um pouquinho mais sobre as ervas, porque o nosso tempo é muito curtinho, são 25 minutos cada bloco, e as ervas é um assunto milenário, então nós ficaríamos aqui milênios falando sobre as ervas. Mas já deu aí uma pista para você começar o seu trabalho com as ervas, né, Aline? Eu queria agradecer muitíssimo a sua presença, viu? Dizer que é um prazer imenso ter sempre você com a gente. Obrigada. E, olha, aguarde outros convites para você vir falar de outras muitas coisas aqui. Ah, com certeza. Eu estou sempre à sua disposição, né? À disposição dos ouvintes, porque essa é a paixão da minha vida, né? Então eu me sinto feliz de estar aqui falando sobre isso e passando um pouquinho também do que eu sei para as pessoas, né? Porque as pessoas costumam dizer que quando você distribui o que você tem, você só acrescenta, você só aumenta. Então, eu gosto de aumentar o meu conhecimento junto com o conhecimento das pessoas, porque sempre tem alguém para dar alguma coisa pra gente em troca. Obrigado, viu? Um prazer enorme ter você aqui com a gente. Obrigada a você. Obrigado. E você que está aí com a gente, continue conectado, continue ligado, que no segundo bloco a gente tem aqui o Edu Scarfon falando de magia grega. Mais magia no ar aqui pelo nosso programa Espiritualidade Urbana pela Biosegredo TV. Fica aí, a gente volta já já.